Olá a todos vocês, alunos do 6º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. Vamos verificar qual é a nossa aula. Esta é a aula de número 15, que tem como objeto de conhecimento relações entre os componentes físico-naturais, parte 1. No detalhamento, nós estaremos verificando o planeta Terra e as zonas térmicas, conceitos de clima e tempo e climas do Brasil. A partir de agora, fiquem ligados na nossa aula. Vamos lá! Bem, gente, nós iniciaremos a nossa aula nesta bela praia, a Praia da Ponta Negra, aqui em Manaus. E hoje a temperatura está bem elevada, quanto calor. Aqui estamos em um ambiente caracterizado pelo clima equatorial. Este clima é um dos tipos de clima mais quentes e úmidos e se encontra ao redor da linha do Equador. No mundo, alguns lugares que estão dentro desta mesma zona térmica, a tropical, têm climas bem quentes como este. E aqui na Amazônia, nós estamos em uma região de clima equatorial, onde as temperaturas são elevadas durante todo o ano, com chuvas abundantes. Estamos bem pertinho da linha do Equador. Por isso, temos a incidência direta dos raios solares. Mas por que será que quem está lá no Polo Norte ou quem está lá no Polo Sul não está sentindo todo esse calor? Será que a intensidade da radiação do Sol e as temperaturas variam ao redor do globo? A resposta é sim. À medida que nos afastamos da linha do Equador em direção aos polos, encontramos as zonas térmicas temperadas, as zonas térmicas polares, onde as temperaturas são mais baixas e variáveis de acordo com as estações do ano. Essa variação é influenciada pela inclinação do eixo da Terra e também pela forma como a luz do Sol atinge diferentes latitudes. Aqui na Praia da Ponta Negra, estamos experimentando diretamente as condições típicas do clima equatorial, na zona térmica tropical da Terra. Então, agora fui teletransportada agora para o nosso estúdio e vou mostrar para vocês que essa incidência da radiação solar sobre a superfície do nosso planeta, ela não se distribui de forma igual por essa superfície. Então a gente vai dar uma olhada aqui acompanhando esse recurso, onde vocês poderão observar que essa radiação solar ela vai se distribuir de forma desigual nas diferentes regiões do nosso planeta. Então, nesta zona que corresponde a essa faixa vermelha no globo terrestre, como vocês podem observar, que é a zona tropical, né, nós temos uma incidência maior da radiação solar. Isso quer dizer que nesta região, próxima à linha do Equador, nós temos aí os raios solares incidindo sobre a superfície terrestre de forma perpendicular. Ou seja, eles incidem sobre essa região do globo, né, de uma forma que não seja inclinada. À medida que nos afastamos para os polos, né, essa radiação solar ela vai chegando de uma forma menos intensa. Então vocês podem observar que tanto para a parte ao norte como a parte ao sul do nosso planeta, essa radiação solar ela se distribui de uma forma um pouco mais inclinada. Então na região equatorial, essa incidência solar ela faz com que as temperaturas elas sejam mais elevadas.
Então, essa região, que é uma região de baixa latitude, ela vai ter o quê? Temperaturas mais elevadas. E à medida que nos direcionamos para os polos, nas regiões de médias e de altas latitudes, a temperatura, elas vão ser mais baixas. Então, de acordo com essa incidência solar, de acordo com essa incidência dessa radiação do Sol, né, que se distribui de forma igual aí pela superfície do nosso planeta, a nossa Terra ela está dividida em zonas térmicas ou zonas climáticas, que são essas faixas do globo, e aí eu coloquei aqui o nosso planeta Terra representado aí através de um planisfério, né? E a gente pode observar essas zonas térmicas ou zonas climáticas, que são, né, essas regiões do globo terrestre representada por faixas de acordo com a incidência solar. Então, nós temos 5 zonas térmicas ou zonas climáticas na superfície do nosso planeta. Então, nós temos 2 zonas temperadas, 2 zonas polares, né, e uma zona tropical. E aí a gente pode observar que no nosso mapa, essa faixa vermelha que corresponde à zona térmica ou zona climática tropical, ou intertropical, como também é chamada. Essa zona do nosso globo corresponde às temperaturas mais altas e ela está localizada aí entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, ao norte dessa zona tropical, nós temos a zona temperada norte, que fica aí que são regiões de médias latitudes, que compreende essa região entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. E acima delas nós temos essa zona fria do norte, que é chamada de zona polar, né, ou zona glacial ártica. Ao sul também da zona tropical, nós temos aí entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, nós temos a zona temperada sul. E ainda temos, né, a zona polar ártica, que é essa zona fria do sul, ou zona glacial antártica, como ela também é denominada. E aí, o território brasileiro, né? A gente pode observar aí a localização do território do Brasil e em quais zonas térmicas o território brasileiro está localizado. Então, o Brasil, a maior parte do seu território está localizada aí dentro dessa faixa vermelha, que é a zona tropical ou intertropical. Por isso, a maior parte do nosso território apresenta, né, climas com temperaturas elevadas. E uma porção menor do território brasileiro, que corresponde quase toda a região sul do nosso Brasil, está localizada na zona temperada sul. Então, território brasileiro ele está localizado em 2 zonas climáticas da Terra, maior parte na zona térmica tropical e a menor parte na zona térmica temperada sul. E aí a gente vai observar agora, na nossa próxima cartela, vamos observar mais as características dessas zonas térmicas da Terra. Então, nós falamos que são 2 zonas polares, né, onde nós temos a zona térmica polar antártica e a zona polar ártica, que também pode ser chamada de zona glacial ártica e zona glacial antártica. Então, essa zona ela está localizada, né, elas estão localizadas nos polos que recebem a luz solar de maneira extremamente inclinada. E por conta dessa inclinação, não ocorre um aquecimento aí da superfície como na zona tropical. Então, é nessas áreas dos polos, nessa zona térmica da Terra, nessas zonas polares, tanto do norte quanto do sul, é que se registram as menores temperaturas do mundo.
E quais as características das zonas temperadas? Então, nós temos ao norte a zona temperada norte e nós temos ao sul a zona temperada sul. Então, estas zonas, elas compreendem as áreas onde os raios solares, eles vão atingir a superfície de uma maneira pouco inclinada. E essa característica vai fazer com que ocorram invernos mais rigorosos e verões mais quentes nessa zona. Então, as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, elas estão bem nítidas na paisagem nessas zonas temperadas. Então, elas são bem definidas. E aí a gente mostra ainda sobre sobre a zona tropical, que também é chamada de zona intertropical, que corresponde a essa faixa do globo que está próxima à linha do Equador. E é nessa zona da Terra que os raios solares eles incidem na superfície com uma grande intensidade. Então, as temperaturas, elas são elevadas, né? E são as consideradas as mais quentes do nosso planeta. Então, de acordo com essa incidência da radiação solar, né, do calor do Sol que chega à superfície terrestre, isso vai influenciar nos diferentes tipos de clima no nosso planeta. E, consequentemente, vai influenciar nas atividades humanas. Esses tipos de climas também vão influenciar nas paisagens ao redor do mundo, vai influenciar na fauna e várias atividades realizadas pelos seres humanos. Nessa aula, nós iremos falar sobre os tipos de climas que predominam, né, que aparecem no território brasileiro. Mas antes de nós falarmos sobre os tipos de clima do território brasileiro, é importante nós entendermos a diferença entre dois conceitos importantes, que muitas vezes são tomados como sinônimos. Muitas vezes são considerados como se fossem a mesma coisa, né? No nosso dia a dia, muitas vezes nós até utilizamos esses termos de forma errônea. Então, nós estamos falando do conceito de clima e tempo atmosférico. Então, vamos pensar vamos pensar primeiramente no tempo atmosférico como algo imediato. E no clima como algo mais duradouro, a longo prazo. Então, o tempo atmosférico, ele corresponde a um estado momentâneo da atmosfera, né? Então, o tempo atmosférico, onde a gente vai estar relacionando temperatura, umidade, precipitação, é aquela condição da atmosfera que é momentânea, que ela varia. Por exemplo, aí onde você está, aí na sua cidade, né? As temperaturas estão altas ou estão baixas? Aí onde você está sol ou está chovendo, né? Por exemplo, o céu ele está limpo, né, ou está nublado. Então, quando nós falamos dessa condição momentânea, nós estamos falando do tempo atmosférico. E o tempo atmosférico é essa condição momentânea da atmosfera, ou seja, ele varia, né? Ele pode variar em questão de horas, em questão de semanas ou até mesmo no decorrer de um mês. Por exemplo, muitas vezes, né, nós acompanhamos nos noticiários da TV, isso pode já ter acontecido com você, de você sair de casa, né, está um sol lá radiante lá fora, uma temperatura muito alta, muito calor, e você sai despreocupado, desprevenido, né, e aí você de repente, observa ali uma chuva torrencial vindo, né? Então, assim, o que foi que mudou? Na atmosfera, o que foi que mudou? Foi o tempo atmosférico. Agora, quando nós falamos sobre o clima, né? Sobre o clima, nós estamos falando de uma condição climática mais duradoura. Nós estamos falando das condições climáticas de um determinado lugar ao longo de muitos anos. Então, o clima, ele se refere às condições climáticas de um determinado lugar que vai ser estabelecido, que vai ser classificado o clima daquele lugar a partir de estudos, né, onde a climatologia
hidrologia, a meteorologia, ela vai classificar o clima daquele lugar a partir de observações, de estudos, há cerca de mais ou menos 30 anos. Então, existe essa diferença entre o tempo atmosférico, que é o estado momentâneo, né, da atmosfera, e o clima, que é as condições climáticas mais duradouras. Então, agora sim, nós podemos falar sobre os tipos climáticos do nosso Brasil. E aí a gente vai acompanhar aí, né, esses tipos climáticos do território brasileiro, onde a gente pode estar observando nesse mapa, né, as 5 zonas climáticas que se estendem aí pelo território brasileiro. E aí vocês podem estar acompanhando através desse mapa que cada uma dessas zonas climáticas, elas estão representadas por uma cor. E nessa legenda vocês conseguem acompanhar qual é essa zona climática aí do Brasil. Na cor verde nós temos a zona climática equatorial. Nesse tom de rosa aí nós temos a zona tropical, a tropical zona equatorial. Nesse tom de laranja nós temos a tropical nordeste oriental. E aí nós temos um tom de laranja aí mais claro, que corresponde à tropical Brasil Central, e essa parte aí de azul corresponde à zona, ao clima temperado, ou à zona climática temperada. Então aí no Brasil nós temos esses 5 tipos de climas aí que se destacam no território brasileiro. Então vamos dar uma olhada agora, conhecendo um pouco das características sobre cada uma dessas zonas climáticas. E a gente vai verificar que essas características desses diferentes tipos de clima, eles vão variar de acordo com as características de temperatura, de precipitação, de umidade. E aí nós trazemos como destaque o clima equatorial. O clima equatorial, que corresponde a essa parte verde no nosso mapa, ele abrange principalmente a região da floresta amazônica, a região aqui do norte do Brasil, onde nós estamos. Então, nessa parte aí do território brasileiro, de clima equatorial, a temperatura média anual, ela fica aí em torno de 26 graus Celsius. E as temperaturas aqui na nossa região norte, de clima equatorial, elas estão entre temperaturas, a temperatura mínima ela fica em torno de 20 graus Celsius e a temperatura máxima acima de 30 graus Celsius. Então, outra característica do clima equatorial é que ele tem baixa amplitude térmica, ou seja, há pouca variação entre as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas. Uma característica bem importante do clima equatorial é que ele é quente, elevadas temperaturas na maior parte do ano, e é úmido devido à presença aí da nossa floresta amazônica. Esse tipo de clima, ele ocorre na zona climática tropical, que é aquela faixa do globo que nós chamamos de zona térmica. E aí esse clima, ele faz parte aí dessa zona climática tropical. Também ocorrem chuvas abundantes, muita precipitação, e elas ocorrem de forma regular aí nos lugares, onde há ocorrência do clima equatorial. Dando continuidade aí sobre as características dos tipos climáticos do Brasil, nós vamos ver agora sobre o clima tropical zona equatorial, que corresponde a essa parte que vocês podem estar observando aí no mapa, destacado pela cor rosa. Então, esse clima, ele ocorre aí no norte da região nordeste do Brasil. Então, ele é um clima caracterizado por temperaturas elevadas, ele é um clima com baixa amplitude térmica, como eu já disse, há uma pouca variação entre as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas. Diferentemente do clima equatorial,
O da zona equatorial, ele apresenta pouca umidade, né? Ele também, esse clima é chamado de clima semiárido. Então, ele caracteriza-se pelas estações do ano de inverno seco, com poucas chuvas, e verão chuvoso. E aí nós temos um tipo de vegetação que está adaptada a esse tipo de clima, onde nós temos como bioma que se associa, que se adapta a esse tipo de clima, o bioma da Caatinga. Onde nós temos aí, representando a Caatinga, nós temos, por exemplo, os cactos, né, que é um tipo de vegetação adaptada a secas prolongadas, e esses tipos de vegetações, eles acabam armazenando a água nas suas estruturas, né, criando aí esse sistema de armazenamento aí para esses períodos secos, né. Outro tipo de clima do nosso país é o clima tropical nordeste oriental. E aí vocês podem estar observando no mapa onde há a ocorrência do clima tropical nordeste oriental, onde ele aparece aí na sub-região, nessa sub-região do Nordeste que nós chamamos de Zona da Mata. A região Nordeste, ela é dividida em sub-regiões, e uma dessas regiões é a Zona da Mata, que corresponde a essa parte aí laranja, num tom mais escuro no nosso mapa. Então, esse tipo de clima, né, ele também é conhecido como clima tropical litorâneo. Ele estende-se em uma faixa litorânea que vocês podem estar observando aí, né, mais próximo ao Oceano Atlântico, desde o estado do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. A temperatura média anual desse tipo de clima, ela é em torno de 25 graus Celsius. Outro tipo de clima do território brasileiro é o tropical Brasil Central. Então, ele está localizado aí na região sudeste, centro-oeste, né? Ele vai se estender aí por essas regiões e também por grande parte do Nordeste. Então, no nosso mapa, a gente pode observar aí onde há a ocorrência do clima tropical Brasil Central, né? Que está representado pela cor laranja, num tom mais claro. Esse tipo de clima, ele se caracteriza por verões que são chuvosos e no inverno a ocorrência de pouca chuva e também eventos de estiagem. As temperaturas nesse tipo de climático, as temperaturas anuais, ao longo do ano, elas variam entre 20 graus Celsius e 28 graus Celsius. Então, a vegetação que está associada a esse tipo de clima é a vegetação, né, a vegetação do cerrado, que é um tipo de vegetação, né, que ocorre nessa parte central do Brasil, principalmente, e ela está adaptada às condições desse clima. Então, é uma vegetação aí de médio porte, né, onde as árvores, elas têm aí os galhos tortuosos, que é uma característica assim bem importante aí do cerrado brasileiro. Um outro tipo de clima do território brasileiro é o clima temperado, que também é conhecido como clima subtropical. Então, corresponde a essa parte azul no nosso mapa. E aí a gente pode verificar que a ocorrência dele está em quase toda a região sul do Brasil, né? A temperatura média anual no clima temperado, ela está em torno de 19 graus Celsius. No inverno, as temperaturas, elas são muito baixas, né? Ocasionando, principalmente nas regiões serranas, lá na região sul do nosso Brasil, a presença de geadas e de neves, né? Isso acaba atraindo muitos turistas que vão conhecer muitos lugares, muitas cidades do interior, por exemplo, do sul do Brasil, para desfrutar, né,
desses tipos de precipitação, de geadas e de neve. No verão, as temperaturas elas são elevadas, né? As chuvas elas são bem distribuídas ao longo do ano no clima temperado e a vegetação, né, que está adaptada, que está associada a esse tipo de clima é a vegetação que nós chamamos de araucárias, né, a mata das araucárias ou mata dos pinhais. Então, existe uma ciência que é a meteorologia, que ela estuda o comportamento imediato da atmosfera, né? Então, a meteorologia é aquela ciência que vai se preocupar em estudar os fenômenos atmosféricos, pressão atmosférica, umidade, temperatura, entre outros. Então, essa ciência, ela analisa o tempo e o clima também. E, atualmente, nós temos acesso a informações acerca do tempo atmosférico através da previsão do tempo. Então, aí nós temos a previsão do tempo como um dos estudos aí apresentados por essa ciência, pela meteorologia. Então, a meteorologia, ela se apropria de instrumentos como barômetros para medir a pressão atmosférica, como termômetros para medir a temperatura, radares, satélites, né? Então, a meteorologia, ela também tem as estações meteorológicas, que são locais, que são onde há instalação de vários equipamentos que são utilizados para medir esses fenômenos, né, na verdade, para analisar o comportamento desses fenômenos atmosféricos. E aí, com isso, a partir da meteorologia, né, nós podemos acompanhar a previsão do tempo, de acordo com os estudos da meteorologia. E por falar em meteorologia, né, eu vou mostrar aqui para vocês, através do portal do IMET, a partir do portal do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo, a previsão em tempo real aqui, né, onde nós estamos. Então, a gente pode verificar, por exemplo, aqui na região de Manaus, na cidade de Manaus, uma previsão do tempo, onde nós vemos aqui muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, onde a temperatura máxima está em torno de 36 graus Celsius e a temperatura mínima em torno de 21 graus Celsius. E aí a gente pode acompanhar, através do portal do IMET, essa previsão do tempo de vários lugares do nosso país. Eu cliquei aqui no município de Tefé e aí a gente vê a condição atmosférica lá em Tefé, em tempo real, onde a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, temperatura máxima de 30 graus Celsius, temperatura mínima de 24 graus Celsius, e assim como outros municípios aqui da região norte, a gente pode estar observando, e de outros lugares do nosso país, onde a gente pode estar acompanhando através do portal do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, essa previsão em tempo real. Bem, assim nós finalizamos a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima.